Eu agradeço a presença de todos vocês. A gente já se encontra normalmente de domingo, mas hoje o nosso encontro é um encontro muito especial. É o dia que a gente celebra São Francisco, a memória desse grande santo, que eu posso até falar que é um santo universal, que é adorado, reverenciado e respeitado não só pelos cristãos, católicos, mas por outras religiões, outros caminhos. Inclusive, ele é amado pelo nosso querido mestre Guruji. Então, para celebrar esse dia, para a gente ter um pouco mais de São Francisco nos nossos corações e mente hoje, nós vamos ter algumas atividades diferentes do que a gente faz. E antes de começar, nós vamos só fazer uma pequena oração. Vamos fechar os olhos, por favor. Lembrar da nossa respiração. Lembrar de São Francisco, elevando nossos corações e mentes para ele, esse grande mestre, para que ele possa trazer inspiração nas nossas vidas. Para que a gente possa aprender a servir, para que a gente possa aprender a celebrar, a enxergar a presença do Divino em toda parte. Amando a Deus em cada respiração. Nossa vida inteira deve ser uma celebração divina. E esses dias especiais tornam nossas celebrações ainda mais ricas e belas. Om Sarve Bhavantu Sukhinaha Sarve Santu Niramayaha Sarve Bhadrani Pashantu Makasti Dukha Vavaved. Que todos tenham paz, que todos sejam felizes, que todos tenham saúde e que não haja tristeza, nem miséria, nem sofrimento, em nenhuma parte desse universo. Om paz, om paz, om paz. E para começar a nossa celebração hoje, nós temos uma presença muito especial de duas irmãs franciscanas. E no ano passado, exatamente um ano, a Sister Yolanda estava no nosso ashram, celebrando o aniversário do ashram e dia de São Francisco, junto com o Guruji. E isso trouxe uma alegria muito grande para o nosso mestre. Ele ficou extremamente contente com a presença da Sister Yolanda e com as histórias e com os depoimentos. Foi um evento muito lindo e especial. E hoje a gente tem a graça de poder repetir esse encontro e é com alegria que agora eu vou compartilhar com vocês e vou pedir para que ela divida as experiências dela conosco, a Sister Gorete. A Sister Gorete, ela é religiosa da Congregação das Irmãs de São Francisco, chamada Providência de Deus. Ela faz parte da administração dessa congregação e ela é a conselheira geral. Ela cursou teologia, ela é técnica de enfermagem, nutrição e ela fez pós-graduação em franciscanismo. Isso é uma coisa linda. Então é uma alegria recebê-la na companhia ainda da Sister Yolanda e eu tenho certeza que elas vão tornar o nosso dia muito rico e a lembrança vívida de São Francisco nessa festa de hoje. Bom dia, Sister Gorete. Bom dia, Sister Yolanda. É uma alegria tê-las conosco. Bom dia a todos. Então, só assim para dizer, com tudo isso, né? Eu trabalho na nossa casa de idosas. Nós temos uma casa aqui em São Paulo, que fica do lado da nossa casa geral, onde mora a irmã Yolanda. E eu moro nesta outra comunidade, nós somos 16, e eu cuido, né, dessa parte das nossas irmãs idosas. E é uma alegria estar aqui com vocês hoje.
Eu vou compartilhar a tela, tá bom? Se tiver algum problema, vocês, por favor, me falem. Deixa eu só acertar aqui, porque acho que eu acabei fechando. Às vezes eu sou meia cru, esse negócio de tecnologia. Você entende muito. Pronto, agora vai. Porque às vezes a gente fecha e ele vai todo aqui. Então, eu pensei de refletirmos hoje, diante de toda a situação que nós estamos vivendo. A irmã Yolanda me disse que ano passado ela já falou um pouco, né, da biografia de São Francisco, e tem uma visão dentro franciscana que é exatamente a questão do cuidado, né? Então, só lembrando um pouco, São Francisco, ele nasceu na Idade Média, não é? No ano de 1182, lá em Assis, na região da Úmbria, onde nasceu também Clara, Santa Clara, que foi a primeira mulher que seguiu os passos de Francisco. Os dois, já desde aquele tempo, pela ação que tiveram no mundo, né? Que se entendia na pequena cidade de Assis, São Francisco ainda saiu mais, Santa Clara não. Eles se tornaram esse ícone de cultura, né, da paz e do pensamento fraterno. Claro que São Francisco, ele é universalmente conhecido, é o irmão de todos, ele é acolhido, né, em todas as religiões, por todas as pessoas. Mas Santa Clara não é menos do que ele. Existe uma frase, né, que nós conhecemos bem, que atrás de todo homem existe uma grande mulher, e isso se aplica bastante também a São Francisco, porque em muitas vezes, quando ele tinha dúvidas dos passos que ele deveria seguir, ele consultava Santa Clara, e ela lhe ajudava a tomar algumas decisões. E São Francisco, então, ele nasceu de uma família burguesa, né? O pai era comerciante, e ele vive nessa realidade, né? Cresceu com tudo isso. E nessa mesma família medieval, São Francisco, ele bebe desses valores cristãos, especialmente através de sua mãe, o que vai ajudá-lo mais tarde a abraçar essa vida cristã, né? E ser o irmão menor entre os menores. Vocês sabem que os frades, né, que seguem São Francisco se denominam frades menores, até hoje. E esse ser menor não significa ser insignificante, pelo contrário, né? Ser menor é aquele que serve, que está a serviço. Ele se torna, então, uma voz de renovação para os valores humanos e cristãos da sua época. Ele, por excelência, é chamado o mais próximo, né, dos sentimentos de Jesus Cristo, especialmente porque São Francisco, no final de sua vida, 2 anos antes de morrer, ele recebe também os estigmas de Jesus. Isso nós celebramos agora no mês de setembro, no dia 17. É uma grande festa também para os franciscanos. O dia em que São Francisco recebe as chagas de Cristo, os estigmas, e se assemelha muito a Jesus Cristo, sendo ele uma pessoa humana. E essa identificação se dá através do Jesus pobre, humilde e crucificado. São Francisco via muito essa questão da pobreza de Jesus através da manjedoura, do seu nascimento. E eu não sei se todos sabem, né, desse fato, que São Francisco foi a primeira pessoa quem idealizou o presépio. No ano de 1920, mais ou menos, 1220, ele idealiza um presépio vivo. E a partir daquele ano, todos os anos, então, acontecia essa representação do nascimento de Cristo.
O Cristo humilde, para Francisco, é o Cristo que se dá na Eucaristia. E o Cristo, claro, crucificado. E já então, tendo alguma coisa acontecendo diferente dentro dele, um dia em São Damião, São Francisco está diante dessa cruz, né, que é muito significativa para nós, e ouve essa cruz falar com ele: Francisco, Francisco, não vês que minha igreja está em ruínas? Vai, Francisco, e restaura a minha igreja. Um dos starts, né, que São Francisco teve para iniciar a sua conversão, sua vida de conversão. Só que São Francisco entendeu nessa mensagem que Deus estava falando com ele da igreja pedra. E assim ele fez. Tinha essa igrejinha, não é? De São Damião, que estava em ruínas, e ele começa a reconstruir. Só depois, com o passar do tempo, que Francisco entende que Deus estava falando com ele da igreja humana, da igreja formada de pessoas, homens e mulheres. E aí ele começa também com uma nova postura. E nós temos hoje, não é? Um outro Francisco que se coloca diante também da cruz e pede pela humanidade. Nosso Papa Francisco, que tanto tem feito também para restaurar essa igreja nos dias de hoje. Assim, a pedagogia de Francisco é a do Evangelho. Ele sempre dizia para os irmãos, né, que a forma de vida, a regra de vida para todos era viver o Evangelho de Jesus Cristo. E é interessante porque, para todos nós, né, deve ser isso. Se seguimos o Evangelho, ou melhor, se seguimos os passos de Jesus Cristo, é a nossa melhor forma de vida. Estaremos vivendo em fraternidade, no amor e na minoridade. E foi deste grande amor, né, a Jesus Cristo, que nasceu o amor às pessoas e também a todas as criaturas. Por isso que Francisco, ele carrega dentro dele essa característica, né, da espiritualidade durante toda a sua vida. Ele morreu jovem. Ontem, não é? Nós celebramos, dia 3, o trânsito de São Francisco. Então, ele morreu no dia 3 mesmo, de 1226, com 44 anos. Mas, durante toda a sua vida, ele foi compondo esse grande cântico das criaturas, também tão conhecido por todos nós. O que o leva cada vez mais a se tornar um irmão universal. Então, essa espiritualidade franciscana está profundamente ligada à questão da vida. A vida é o que vale acima de tudo. E a vida humana, a vida de toda a criação, dos animais, da natureza, de todo aquilo que tem vida mesmo, que respira, que se move. E essa marca se revela pelo cuidado da criação. E para nós fica uma pergunta hoje, né, diante de tudo que a gente está vendo acontecer no nosso mundo, no nosso planeta, qual o peso dessa marca da vida na vida pessoal e social de cada um de nós? Será que nós estamos conscientes, temos consciência de que a vida está sendo ameaçada, né, por vários motivos, várias situações? Então, qual o peso disso, que é ligado diretamente à espiritualidade de São Francisco? E aí a gente fala sobre o cuidado. Cuidar é a grande questão que se levanta nos dias de hoje, né, nos vários segmentos da sociedade e das religiões. Não é uma característica apenas da religião católica, da religião
dos evangélicos, dos cristãos, dos budistas, espíritas, não é? É uma questão de pessoas, dos segmentos que nós temos na sociedade, nas religiões. Então, como nós estamos cuidando desta vida? E, nesse sentido, cuidar é o resgate da vida humana, é o resgate da criação divina, é o resgate do amor, da solidariedade, do respeito, da bondade. E aí a gente poderia falar de todos os valores, não é? Que fazem com que a vida seja mais plena e divina. A mudança na vida de São Francisco, nesse sentido, se dá no encontro com o leproso. Esse foi o momento definitivo da conversão de São Francisco. E eu trouxe, então, aqui para nós, eu vou pedir para a irmã Yolanda ler, o texto que nós temos nas fontes franciscanas, onde fala desse encontro e o que mudou na vida de São Francisco. Foi assim que o Senhor concedeu a mim, Frei Francisco, começar a fazer penitência. Como eu estivesse em pecados, parecia-me sobremaneira amargo ver os leprosos. E o próprio Senhor me conduziu entre eles, e fiz misericórdia com eles. E afastando-me deles, aquilo que me parecia amargo, se me converteu em doçura de alma e de corpo. E depois demorei só um pouco e saí do mundo. Então, nós temos um livro grande, não é? Que é intitulado As Fontes Franciscanas. E ele tem, a primeira parte são escritos do próprio Francisco, onde está, então, esse testamento. E a segunda parte são biografias. E nesse testamento, é bem o início mesmo, onde ele expressa para os irmãos à época e para nós hoje, né, como se deu esse início de conversão na vida dele. São Francisco é sabido, ele era uma pessoa que tinha repugnância dos leprosos. E aquele tempo, como no tempo de Jesus, né, os leprosos eram os piores doentes que existiam. E, de fato, eles viviam excluídos, não é? Eles viviam fora dos muros das cidades, principalmente nessa época medieval, onde as cidades eram cercadas por muros. Eles eram obrigados a viver fora das cidades. E São Francisco realmente não tinha muita intimidade com eles. Mas um dia aconteceu esse encontro, né? Francisco andando pelos arredores de Assis, se depara com um leproso. E disse que lá, então, aconteceu esse encontro não só físico, mas vamos dizer esse encontro de almas também. E houve o abraço e o beijo. Então é nesse abraço no leproso que Francisco descobre esse grande amor que dá coragem para transgredir todas as leis, porque também era a lei o leproso não se aproximar de ninguém, não é? E ninguém se aproximar do leproso. E também, só para um pouco de história, eu falei de Santa Clara, a história também nos diz que Santa Clara, até antes de São Francisco, e antes também dela se tornar uma monja, ela fazia visitas secretas aos leprosos, né, no leprosário que existia na cidade, e levava a eles alimentos. E São Francisco também não está isso escrito, mas a tradição nos diz que ele aprendeu de Santa Clara a olhar de uma maneira diferente para essas pessoas doentes. E existiam as leis, então, que segregavam, né, esses doentes,
Só que Francisco, ele consegue vencer-se a si mesmo e morrer pelo outro. Foi isso que ele entendeu a partir deste encontro. E mais uma vez nós temos os dois Franciscos, né, que abraçam os doentes, abraçam aqueles que ninguém quer abraçar. Essa imagem do Papa Francisco também, de alguns anos atrás, correu durante muito tempo nas redes sociais. Eu acredito que muitos de vocês também devem ter visto, né? Uma pessoa que com uma doença bastante grave, não é? Bastante séria ali, desfigurada, e é abraçado carinhosamente pelo Papa Francisco, assim como São Francisco abraça o leproso. Então, o leproso, ele é uma pessoa, né, um próximo a quem devemos amar. É isso que São Francisco nos ensina, é esse o cuidado, né? E quando Francisco beija o leproso, ele se deixa beijar também. Basta a gente imaginar, não é? Quando nós damos um abraço numa pessoa, quando nós aproximamos para um beijo, é mútuo, né? Recíproco, a não ser que tenha uma certa falsidade aí, né? Mas eu acredito que entre nós a coisa é diferente. Quando você abraça, você é abraçado. Quando você beija, você é beijado. Então, não é só Francisco que beija o leproso também beija Francisco, né? E há essa ligação entre eles. E a partir daí, Francisco começa a olhar o mundo a partir desse olhar do leproso, né? Qual seria o olhar do leproso? Esse olhar de piedade, de compaixão, né? Ele era uma pessoa miserável, mas era alguém que ainda estava atrás de vida, né? Acreditava na vida, buscava a vida, por isso ele foi capaz de se aproximar de Francisco. E Francisco passou a olhar também o mundo com esse olhar de vida, né? De querer vida, vida para todos, como ele já tinha lido e ouvido nos evangelhos de Jesus Cristo. E a partir daí, Francisco, né, como Santa Clara, eles começam a viver a fraternidade de uma forma real, verdadeira. Francisco conseguiu, né, em sua mística, olhar para os irmãos e as irmãs em sua época, né, em todas as situações, não só o doente, mas aquele que era doente de todas as formas também, enxergar em cada um, em cada uma, o rosto do próprio Deus. E isso só foi possível porque ele descobriu e entendeu essa presença de Deus dentro dele mesmo. Nós só conseguimos, então, enxergar a beleza no outro, na outra, quando nós enxergamos e sabemos dessa beleza dentro de nós mesmos. Nós só conseguimos ver Deus no irmão, na irmã, quando nós sabemos que Deus está presente também dentro de nós. E isso, claro, através do amor, da compaixão. O que é compaixão, né? É ter paixão. É compaixão, né? Podemos separar as duas palavras. É sentir com. Ter compaixão, ser compassivo, é a atitude maior do amor de Deus, que consiste na solidariedade com a causa dos pobres. E aí, pobres em todos os níveis, né? Pobre material, pobre espiritual. Tem tantas pessoas que nós conhecemos, né, que vivem bem economicamente, mas vivem numa pobreza de vida e necessitam muito da nossa presença, da nossa ajuda, necessitam muito de Deus em suas vidas. E tem aqueles pobres economicamente, né, que necessitam muito mais ainda dos nossos olhares, do nosso apoio, do nosso abraço. E quando nós falamos de compaixão, nós não podemos esquecer de falar da misericórdia, que é um dom do Espírito Santo, que atinge o coração do Evangelho. Muitas vezes nós lemos nos Evangelhos que Jesus
olhou com misericórdia e teve compaixão. Olhar com misericórdia, ter misericórdia, é um sentimento de dor, quer dizer, é sentir com o outro, é ser solidário com o outro e ter atitudes concretas diante de toda a situação de desamor, de não vida que nós temos à nossa frente. Então, ter compaixão e misericórdia é uma bondade essencial a toda pessoa. É um envolvimento do coração. É uma ternura que comove, quer dizer, que mexe por dentro e que leva a uma ação. E, claro, eu gosto sempre de lembrar que ter misericórdia, ter compaixão, não é ter dó, ter piedade das pessoas, sabe? Porque eu já ouvi muito e ouço de vez em quando as pessoas, né? Comuns olhando situações difíceis e falando, ai, que dó disso. Mas fica só no dó, não faz nada. Então, é muito mais do que isso, né? Você pode ter dó, ter piedade, mas se não tiver ação, isso é vazio. Então, é realmente sentir com o outro, com a outra, né? A dor, a angústia, a solidão. E nós estamos vivendo num tempo, né? Esse ano, desde março, de muita solidão. As pessoas estão se sentindo muito sozinhas, né? Pessoas até que já viviam sozinhas, mas que tinham contatos na vida, né? De repente se veem sozinhas de vez. E aqui vem uma frase do Papa Francisco que me encantou muito. Ele diz que pensar nas pessoas me unge. Quer dizer, ele se sente ungido, ele se sente abençoado quando ele pensa. Claro, certamente ele pensa, ele reza, ele pede a Deus por todas essas pessoas. E pensando que bom se eu também, né, nós pudéssemos agir desta maneira, né? Podemos começar a agir, nos sentir ungidas só de estarmos ligadas em pensamento, de coração a coração, né? Coração com as pessoas. Então, essa experiência que Francisco faz do Deus da vida, né? Ele entende esse Deus como um Deus realmente da vida, um Deus humano, é sobretudo no cuidado aos doentes, né? De modo especial o leproso, e isso torna Francisco mais humano. E humanizado, ele pode ver todas as criaturas a imagem e o rosto de um Deus materno, terno e próximo de seus filhos e filhas. É um Deus que acolhe com amor de pai e protege com amor de mãe. Bonito. É bonito isso, né? E São Francisco se torna assim. E ele fala também em alguma parte dos seus escritos, né? Que nós nos tornamos mãe uns dos outros quando acolhemos, quando cuidamos. Porque ele tinha já passado por essa experiência e experimentou, de fato, esse amor de pai que acolhe e protege como mãe. Nesse sentido, quem cuida se importa, né? É um jargão aí que a gente ouve de vez em quando, mas que é verdade. E aí me veio uma pergunta, né, que nós podemos pensar e levar para a nossa vida. Como crescermos e fortalecermos uma rede de solidariedade e cuidado, rompendo atitudes de indiferença e descompromisso no cuidado da vida em todos os níveis que envolvem nosso viver? É uma questão que eu acredito que todos nós, vocês, nós, irmãs também, nos fazemos diariamente. Eu, pelo menos, penso muito nisso, sabe? Mas eu fico pensando para mim mesmo e dizendo para mim mesmo, não adianta só pensar, tem que agir, né? Nós precisamos agir de alguma maneira, ajudar as pessoas a se conscientizarem mais. Então, como fortalecer, como crescer numa rede, né, de solidariedade, de cuidado?
Ou seja, como fazer a diferença, assim como Francisco fez no seu tempo, diante da dor e do sofrimento hoje. Será que Francisco morreu lá em 1226 e pronto, acabou o seu legado, acabou aquilo que ele tanto fez, né, para construir? Ou será que nós, de fato, podemos continuar sendo essa diferença na vida das pessoas? Nós temos muito exemplo, né? Exemplos de pessoas que continuam com essa ação. E nós vivemos, né, numa época... Pois não? Alguém queria falar alguma coisa? Acho que só foi um apertar de botão mesmo, irmã. Ah, tá bom, então. Então, nós vivemos numa época, né, em que nós estamos numa sociedade, né, a ética, a solidariedade, a justiça está assim um pouco em baixa, né? Não significa que todos vivem sem ética, sem solidariedade e justiça. Não. Graças a Deus, não. Mas nós vemos muitos casos, muitas situações, né? Na sociedade civil, nos governos, até dentro das próprias igrejas, né? Todas as igrejas. Nós temos casos que assustam um pouco, né? Nessa época. E nós necessitamos, então, de pessoas, mulheres, homens, que possam defender, cuidar do que é justo, honesto e solidário. Claro, nós, vivendo desta maneira, já estamos ajudando e cuidando, né? Mas também precisamos fazer valer a nossa voz. Como manifestar às pessoas, né? No nosso pequeno grupo, se começarmos em casa, no trabalho, na escola, nos pequenos grupos onde vivemos, sendo justo, honesto, solidário e tantos outros valores, né? Expressando outros valores, nós ajudaremos a mudar um pouco mais essa sociedade, esse mundo que nós estamos vivendo. Não sei se vocês acompanharam, o Papa Francisco ele já escreveu 3 encíclicas, né? 3 encíclicas. E a terceira ele assinou ontem, não sei se alguém acompanhou, ele foi a Assis, né? Saiu de Roma, foi a Assis, celebrou sobre o túmulo de São Francisco, um lugar maravilhoso, e assinou essa encíclica Fratelli Tutti. E é interessante que a segunda encíclica, que vocês também já devem ter ouvido falar, que é a Laudato Si, ou seja, louvado seja, e essa, Fratelli Tutti, todos irmãos, o Papa Francisco, que é um padre jesuíta, né, lá de Santo Inácio de Loyola, ele segue, para escrever as suas encíclicas, o pensamento de São Francisco de Assis. Ele é um jesuíta com um espírito totalmente franciscano, com alma franciscana. A começar pelo nome que ele escolheu, não é? E eu achei interessante, eu estava lendo, e tem esse depoimento do bispo de Assis, né, que o recebeu ontem lá, o Dom Sorrentino. Eu vou pedir mais uma vez para a irmã Yolanda ler para nós. Isso. Enquanto o mundo sofre uma pandemia que coloca tantos povos em dificuldade e nos faz sentir irmãos na dor, não podemos deixar de sentir a necessidade de nos tornarmos, acima de tudo, irmãos no amor. Então, Bispo de Assis. Dom Sorrentino, bispo de Assis. Ele escreve isso, né, quando o Papa divulga que iria assinar essa encíclica lá em Assis. E é interessante, ontem assistindo uma live também, algo que eu não sabia, mas é uma curiosidade, não sei se você viu a live da irmã Carmen. Não.
todas as encíclicas são assinadas no próprio Vaticano. Ah, sim. Essa foi a única encíclica ou a única vez que um Papa saiu do Vaticano para assinar uma encíclica. Então, veja a importância de São Francisco de Assis, não é? Para todos nós no mundo atual. Essa encíclica ela vai falar sobre a fraternidade e a amizade social. Seria muito interessante, ela já tem em PDF, nós já recebemos em português, vai ser muito interessante para podermos ler. E ver essa ligação, né, que o Papa busca trazer ao mundo a partir de São Francisco de Assis. Então, nesse mundo, né, de pandemia, nesse tempo de pandemia, acho que a maioria de nós, claro, ninguém passou por nada disso antes, que a última pandemia foi em 1918, para nós tudo é muito novo e grande. Então, essa dificuldade, né, de no amor e buscarmos cada vez mais nos envolver com as pessoas. E eu ouvi numa live que eu estava vendo esta semana, dos franciscanos lá do Rio Grande do Sul, eles têm feito lives lindíssimas desde que começou a pandemia, dos capuchinhos, né? O Frei falava que hoje, interessante, né? Ser solidário hoje com a pandemia é ser solitário. Quer dizer, a gente tem que se isolar, né? Cada um solitário no seu canto para poder ser solidário, né? Para que ninguém possa adoecer através da nossa presença. Só que esse solitário não é ser ou viver na solidão, né? Acho que é bem claro para todos nós isso. É ser um solitário de uma maneira presente, né? Presencial. Como ser presença, sendo solitário para ser solidário. É meio confuso, talvez? Acho que não. Não, tá bom. Eu acredito que é bem claro para todos essa situação, né? Essa chaga que está no mundo hoje necessita da nossa solidariedade. E ele falava também que pós-pandemia nós podemos, né, ser melhores, mas também piores ou iguais. Todo mundo está falando aí sobre o novo, né? O novo, a nova maneira que teremos para viver, a nova maneira que teremos de enxergar o mundo, as pessoas. Mas aí vai depender muito de nós, né? Cada um de nós, como está vivendo e como quer continuar vivendo, né? O que esse tempo agora está nos ensinando. Assim como os portadores de hanseníase, os leprosos, na época de Francisco, ensinaram para ele, né, a enxergar de uma outra maneira as pessoas. O que essa pandemia hoje está nos ensinando? Como cuidar da vida hoje, depois da pandemia, como continuar fazendo esse trabalho. Como é que nós estamos lidando com isso? Através da nossa espiritualidade. Aí, para mim, é o ponto-chave. Nós que temos uma espiritualidade, não é? Nós que respiramos Deus, nós que vivemos Deus dentro de nós, como essa nossa espiritualidade está nos ajudando a passar por essa situação, está nos ajudando a ajudar outras pessoas e como nós queremos viver o novo depois de tudo isso. Agora aqui eu copiei alguma coisa da irmã Yolanda, sabe? Ela me passou um texto bastante interessante e tem tudo a ver com o que nós estamos falando. Nós somos convocados a pensar com o coração, né? Nós estamos vivendo uma sociedade, ou queremos viver uma sociedade integrada.
onde Deus dá graças ao homem e à mulher, onde o homem e a mulher dão graças a Deus, onde o homem e a mulher dão graças ao homem e à mulher, onde o homem e a mulher dão graças à natureza, e a natureza dá graças ao homem e à mulher, e a natureza dá graças a Deus. E nós estamos vendo aí a natureza sendo destruída, né? Não só aqui no Brasil, em tantos outros lugares, Estados Unidos também passando por uma situação bastante difícil, que já é próprio um pouco da época, né, de seca, mas também a gente sabe que tem alguma ação que não é só da natureza. E a natureza deveria estar toda interligada. É isso que fala a segunda encíclica do Papa Francisco, a Laudato Si, que foi escrita em 2015, há 5 anos atrás, então. Toda a natureza está interligada com a vida humana. Nós fazemos parte da natureza, da criação, não é? Então, todos devem dar graças, não só a Deus, mas entre nós e a natureza. E com tudo isso, nós podemos dizer que São Francisco ele se atualiza, né, nos dias de hoje, através dessas ações humanas que dignificam a essência do respeito e de amor aos leprosos, né, invisíveis de hoje. Nós podíamos pensar quais são as lepras hoje, quais são as chagas, né, além desse tempo, a pandemia, mas a nossa sociedade, o nosso mundo, vive com outras chagas, outras lepras, né? São invisíveis, muitas vezes, aos olhos da sociedade. E como nós podemos atualizar essa vida, essa espiritualidade de Francisco nesse mundo? Eu queria lembrar um trabalho que os franciscanos fazem. Aliás, 2 trabalhos, né? Acho que a maioria de nós conhecemos a Igreja São Francisco, ali no centro de São Paulo. E desde março, desde que começou mesmo a pandemia, os freis montaram uma tenda em frente à igreja e distribuem alimentação o dia todo para mais de 1.000 pessoas. Depois eles levaram essa mesma tenda franciscana lá para o Rio de Janeiro, no Largo da Carioca, onde eles têm o convento também. E, por outro lado, os frades capuchinhos, ali da Igreja da Imaculada Conceição, na Brigadeiro Faria Lima, Brigadeiro Luiz Antônio, estão trabalhando junto com o padre Júlio Lancelotti, que também acho que a maioria de vocês já ouviu falar. Ele trabalha, né, com moradores em situação de rua, pessoas em situação de rua, e os frades capuchinhos fazem um trabalho conjunto com eles. Assim, são 2 ações que eu estou trazendo, mas existem muitas outras, né? Por São Paulo afora, pelo Brasil afora, pelo mundo afora. Envolvendo franciscanos e não franciscanos também, isso que é bonito, mas aqueles que têm esse espírito solidário. Portanto, beijar o leproso hoje, como Francisco beijou naquele tempo, é resgatar profundamente os sentidos, que é o primeiro canal de nossas relações, né? Então, beijar o leproso hoje é estar em relação direta com as pessoas, através da partilha e da solidariedade. Portanto, Francisco e Clara de Assis, né, são conhecidos como amantes da natureza, resgatadores da vida humana e participantes de um reino de amor, justiça, comunhão e fraternidade. Esse reino que Jesus veio anunciar está sendo construído ainda. Ele é construído tijolo por tijolo, como São Francisco lá, quando ele ouve da cruz,
Francisco, vai restaurar a minha igreja que está em ruína, que ele achou que fosse a igrejinha pedra, ele começou a levar, né, pedra por pedra. Assim é a construção do reino de Deus entre nós. Através dessas pedras, que é o amor, a justiça, a comunhão, a fraternidade. E eles apontam para nós um caminho hoje, que é esse amor de Deus por toda a criação, um amor que é cuidado, é providente, é solidário, compassivo, acolhedor, manifestado de maneira especial em seu Filho Jesus Cristo. Faltou filho aqui. Então, São Francisco, ele não nasceu santo, mais uma frase de Irmã Yolanda, que me ajudou a pensar, mas ele lutou, ele relutou durante, né, a sua vida, principalmente na juventude, onde ele vivia uma vida mesmo de burguês, né, no sentido próprio da palavra, e depois, quando ele se converteu, ele continuou lutando para imitar Jesus de um modo mais próximo possível, até chegar a receber as suas chagas. Jesus, Francisco entende, né, que foi o irmão que armou a tenda no meio de nós, que tinha como missão caminhar com o povo, conviver com as pessoas, numa atitude de sereno amor, de carinho, de amizade, de solidariedade, perdão, misericórdia, apreço, reconhecimento, aceitação das diferenças, de cuidado pelos necessitados. Veja que são valores que ajudam na construção desse reino de Deus. E São Francisco, então, entende tudo isso e faz a síntese da vida dele. Como eu falei, né, ontem nós celebramos o trânsito, ou a morte de São Francisco. E no final da vida, ele fala isso para os irmãos dele. Irmãos, vamos recomeçar, porque até agora nada fizemos. E aí uma imagem, não é? No momento da morte de São Francisco, ele, quando morre, pede para ser, antes de morrer, né? Pede para ser deitado no chão, na terra, que é lá que ele queria morrer, nos braços da Mãe Terra. E ele é capaz de dizer para os irmãos, vamos recomeçar, porque até agora nada fizemos. E o que é a nossa vida, se não um recomeçar todos os dias? Né? Todos os dias devemos recomeçar, desde que acordamos, agradecendo a Deus, agradecendo ao ser superior que nós acreditamos, que nós temos fé, e colocar nas mãos dele o nosso dia, a nossa vida, toda a bondade que queremos para nós durante a nossa vida. Que São Francisco nos ajude, nos ilumine e nos guie nessa caminhada. E é isso. Lindo, irmã Gorete, irmã Yolanda. Certamente vocês estavam inspiradas diretamente por São Francisco e Santa Clara, porque foi uma bênção de ensinamentos e de reflexões para todos nós, sem dúvida. Nós agradecemos muito. E é muito legal de perceber que isso também está direto com o que a gente aprende do nosso mestre, com o que a gente recebe. Essa parte de resgatar é uma coisa maravilhosa. E as relações humanas, as relações do humano com a natureza, a relação do humano com ele mesmo. Então, isso é uma coisa extremamente essencial nos dias de hoje e a gente recebe muito isso do nosso mestre. E essa parte de servir, ele fala que tem 3 Hs que a gente deveria ter integrado, que é heart, hands and head. Então, você tem que ter o coração para sentir a compaixão, como a senhora falou. Mas se a gente não pensar o que vai fazer com esse sentimento, não vai funcionar.
E depois de pensar, a gente tem que usar as mãos também. Então, isso é maravilhoso e absolutamente prático nas nossas vidas. Se a gente não servir, a nossa espiritualidade está incompleta. Nosso mestre fala que as mãos que servem são muito mais santas do que as bocas que somente cantam o nome de Deus. Então, isso é um grande ensinamento que veio através das senhoras hoje. São Francisco enviou direto, e que a gente aplique isso nas nossas vidas. Que cada dia a gente tenha essa disposição para servir, para ajudar e para encontrar esses leprosos que estão espalhados por toda parte. Isso é muito lindo e isso é muito prático para todos nós, sem exceção. Então, foi uma grande bênção receber a presença de vocês aqui. Eu agradeço a São Francisco, agradeço a Deus, agradeço aos mestres por essa chance que a gente tem de se reunir e de receber toda essa inspiração. São Francisco é o nosso grande inspirador, né? Depois que passar tudo isso, eu gostaria muito de ir com a irmã Yolanda, já esteve aí, para conhecer um pouco pessoalmente, né, o trabalho de vocês. Claro, vai ser muito bom. Uma bênção receber vocês lá no nosso monastério. A gente pode fazer um encontro ao vivo. Eu tenho certeza que as pessoas vão apreciar muito isso. Eu estou só dando uma olhada aqui no chat e alguém está perguntando se seria possível compartilhar. Pode, eu posso... Você tem o e-mail dele, né? Tem. Eu posso passar para você por e-mail os slides, aí vocês podem partilhar, viu? Tá bom. A gente está gravando também, então a gente... ótimo. Depois a gente então, compartilha e a gente manda para vocês, porque foi uma preciosidade. Ótimo. Se está gravado, então melhor ainda. E depois algumas pessoas também pediram o link, o acesso eu esqueci do que o Papa Francisco escreveu. A lauda. A cíclica. Depois a Sister Yolanda me passa pelo telefone. Ótimo. Não, já saiu, já está em português, muito... Acredito que para esse tempo, claro, ele escreveu exatamente para esse tempo de pandemia, né? Todos irmãos, essa fraternidade, a amizade social. Está muito interessante esse tema, né? Muito lindo, muito lindo. Tem uma expressão chamada em sânscrito que fala Vasudeva Kutumbakam. O mundo inteiro é uma única família. E essa é a experiência que a espiritualidade tem que trazer para a gente. O orar, e o meditar, e o refletir tem que trazer essa expansão da nossa consciência. De um ato egoísmo e pequeno de só olhar para a gente, o mundo tem que servir para mim, e chegar numa visão do São Francisco de somente olhar para os outros e ignorar essa individualidade. Maravilhoso. Muito bom. Muito obrigada. Então é isso. Obrigada pela oportunidade. Nós agradecemos de coração a presença abençoada de vocês para o nosso dia, para o dia de São Francisco. Nós vamos então sair, porque daqui a pouco nós vamos ter missa. E aqui em casa, o padre já deve estar quase chegando. Tá. Então... Tá bom? Olha, um feliz dia para vocês. Um lindo dia para vocês também. E, por favor, orem por nós. Com certeza. Tá. A programação de hoje vai estar acessível? Vai. Depois eu passo para a senhora. Que bom. Agradeço. Tá bom. Muito obrigado. Tá bom. Tá. Obrigada. Tchau. Bom dia. Tchau. Bom dia. Bom domingo. Obrigado. E dando continuidade a essa nossa celebração, a gente tinha a ideia de fazer a leitura do livro do Guruji, mas eu acho que esses depoimentos, esses pontos de reflexão da Sister Gorete e da Sister Yolanda foram tão preciosos, tão valiosos, e a gente já tem tanta coisa para pensar e aplicar, que eu acho que a gente pode, de ensinamentos, parar por aqui hoje. E eu queria chamar a Fátima Má agora, para trazer um pouco mais de doçura e brilho para essa nossa celebração. Bom dia, Fátima Má.
Bom dia, Swamiji. Bom dia a todos. Eu estou aqui encantada com as palavras da irmã. Nossa, que coisa mais linda. Já que não vai haver a leitura do Guruji, do livro do Guruji, eu queria começar lendo uma parte, uma linda do livro São Francisco. Ó Deus, abençoai-nos para que possamos expandir os limites do nosso entendimento e trazer mais amor para a nossa vida. Ajudai-nos a amar a todos e servir a todos. Esta é a beleza da vida, ser realmente um instrumento em vossas mãos. Ó Deus, abençoai-nos. Ó Mestres, abençoai-nos. Com esse texto do livro de São Francisco, texto do Guruji, eu me curvo a todos os mestres da nossa linhagem, a todos os mestres de todas as religiões e a todos os irmãos. Me peço permissão para cantar a oração de São Francisco, que é uma inspiração para todos nós. Senhor, fazei-me um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver treva, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe e é perdoando que se é perdoado. É meditando, amando, servindo e morrendo, que se vive para a vida eterna. É meditando, amando, servindo e morrendo, que se vive para a vida eterna. Emocionada, aos pés de São Francisco. Muito obrigado, Fátima Má, por esse presente, por essa doçura na nossa celebração. Gratidão, Swamiji, gratidão a todos. Por trazer mais devoção nos nossos corações. Eu acho que agora nós vamos trazer tudo isso que a gente ouviu, tudo isso que a gente escutou para dentro das nossas vidas, para os nossos corações. Vamos meditar um pouco. Fechem, por favor, os olhos. Observe a respiração.
Morrer para alcançar a vida eterna. Significa negar nossa natureza inferior, egoísta, que só pensa em nós mesmos, nos nossos benefícios e bem-estar, para enxergar a necessidade do próximo, dos leprosos que estão aos montes aos nossos lados hoje em dia. Aprender a necessidade do outro é morrer e alcançar a vida eterna. Do eu para o nós. Do nós para todos. E do todos para Deus. A gente precisa crescer. A gente precisa seguir as pegadas de São Francisco. Concentrem-se. Sintam a presença dele, expandindo nossos corações, expandindo a nossa visão. Cada respiração é uma chance de a gente expandir e crescer. Cada vez mais perto dessa morada eterna, que é a nossa própria identidade. São Francisco foi o exemplo dessa mudança, desse sacrifício. Mas nas nossas vidas, isso deve acontecer diariamente em pequenas coisas. A gente não precisa de grandes situações para mudar. Mas nas situações rotineiras, uma pequena mudança de atitude vai trazer uma experiência de alegria e paz nos nossos corações. Ó Mestre, me ensina a olhar mais para os outros, a ouvir do que ser ouvido. Continue na respiração. O egoísmo é algo que cresce o tempo inteiro hoje em dia. O homem desenvolveu o hábito de pensar somente nele e mais nada. Ele destrói a natureza, ele destrói os animais e ele entende que essa criação inteira só serve para ser explorada para os benefícios próprios. Mas isso não é somente em grande escala. Essa atitude egoísta também está presente na vida de cada um de nós, no nosso dia a dia. E a gente nem percebe. Meditação é o caminho da percepção, de compreender que a gente precisa mudar e crescer. E isso não é sempre fácil. Ó Mestre, me dá forças. Forças para mudar. Coragem para enxergar minhas negatividades e falhas e transformar. Ó São Francisco, compartilha com todos nós sua força, sua determinação para experienciar o divino. Em ti mesmo e em toda parte. Gurudev dizia, If you cannot see God in all, you cannot see God at all. Se você não conseguir enxergar Deus em todos, você não vai ver Deus em lugar nenhum.
Continue na respiração, é o caminho. Inale lenta, longa e profundamente. Segure a respiração. Incline seu corpo para frente. Lentamente. Exale. Respiração normal e consciente. Senhor, tornai-me instrumento em suas mãos. Um instrumento não tem vontade própria. Não tem ego, nem gostos e aversões. Ele se deixa utilizar nas mãos de alguém com habilidade. Ó Deus, seja tu que maneje esse instrumento chamado corpo e mente. Elimina esse ego acentuado da minha vida que me faz sentir separado de ti. E que me faz pensar que o mundo só existe para minha causa. Curvar significa dobrar o seu ego, a sua arrogância, a sua ignorância ao viver no mundo. Ó Mestre, com meu olhar preconceituoso, eu imagino que todos os outros são os leprosos, mas na verdade o leproso sou eu, cheio de chagas, de desejos, de negatividade. Na verdade sou eu que preciso da ajuda, do seu abraço, do seu beijo, da sua proteção e cura. Me cura dessa doença chamada ignorância. Ela é a lepra que vai acabando com a minha vida aos poucos. Curvem-se. Orem com o coração. Deus está ouvindo. São Francisco está nos abençoando. Os mestres estão nos guiando. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se de novo com a coluna ereta. Exale. Respirando normal e consciente. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Ó Deus. Agora eu percebo que o ódio está dentro de mim. E depois eu percebo ele em toda parte. Me dá força não para apontar defeito no mundo e criticar os outros, mas para olhar para dentro de mim e perceber que essa transformação tem que começar por dentro. Eu preciso do seu amor para eliminar o ódio. Porque o meu amor está quase extinto, sufocado por tantas negatividades. Ó Mestre. Continue observando a respiração. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Se a gente observar nossa mente no dia a dia, a maior parte do tempo ela está em discórdia. Infinitos desejos, nos levando para todos os lados, tornando a nossa vida mais vazia e agitada.
Ó Mestre, me dá forças para controlar essa mente, para trazer união. União de pensar, falar e agir. União no sentido que todos os meus pensamentos sejam direcionados para Ti. Por favor, não se esqueçam da respiração. É o caminho para a vida eterna. Inale lenta, longa e profundamente. Segure e curvem-se para frente. Exale. Respiração normal e consciente. Ó São Francisco, nos dá a compreensão de quão nocivo é esse ego. Porque se a gente puder entender o quão mal ele faz para nossas vidas e para o mundo, nós colocaremos um pouco mais de força para se livrar dele, assim como você fez na sua vida. Mas ao invés disso, a cada dia eu só alimento esse ego. Eu só busco elogios. Eu só busco aceitação. O mundo precisa olhar para mim. Eu estou andando para o caminho errado, mas eu preciso de ajuda para mudar. Curvem-se com amor. Cada um de nós sabe as próprias negatividades. Curvados, ofereçam isso aos pés de Deus, aos pés de São Francisco, aos pés dos mestres. Eles podem cuidar de tudo isso. Consultem seu coração e sua mente e orem por alguns instantes em silêncio, nessa postura de reverência e entrega. Senhor Krishna fala, entrega todas as suas responsabilidades para mim. E eu vou cuidar de tudo. Não se preocupe. Inale lenta, longa e profundamente. Segure. Sentem-se. Exale. Respiração normal. Respiração consciente. A paz. Ó Cristo, me ensina a reconstruir essa igreja da minha vida, porque ela está em ruínas de apegos, de natureza crítica e julgadora, de egoísmo e individualidade. Como é possível que você ainda consiga habitar dentro disso? Me ajuda a reconstruir. Me mostra o caminho e me dá forças. Eu vou mudar.
Me deixa escutar a tua voz me guiando. Se vocês realmente se concentrarem nesse silêncio, talvez seja possível escutar algum som interior. E essa é a voz de Deus e de Cristo te guiando. É o começo da reconstrução. Inale lenta, longa e profundamente, com amor. Exale lenta, longa e profundamente. Mais amor. Inale lenta, longa e profundamente. Exale lenta, longa e profundamente. Essa é a reconstrução. Inale. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. Ó Mestre. Inalação lenta, longa e profunda. Exale lenta, longa e profundamente. Inale, oferecendo toda a sua vida para Deus. Exale, espalhando a divindade por toda parte. Inale para Deus. E exale para o mundo. Inale lenta, longa e profundamente. Se liberte. Exale lenta, longa e profundamente. E compartilhe. Inalação lenta, longa e profunda. Exalação lenta, longa e profunda. Mais uma vez. Inale lenta, longa e profundamente. Ó Deus. Exale lenta, longa e profundamente. A última vez. Inale. Segure. Concentrem-se. Exale. Respiração normal. Consciente. Concentrem-se no coração. É a partir daí que começa a espiritualidade. Do coração para baixo, os outros centros nos afastam da espiritualidade. O centro do coração é o centro das emoções. É aqui que a gente pode perceber a compaixão, o amor, misericórdia. Mas aqui que a gente percebe também a raiva, o medo, a ganância. Nós precisamos sublimar nosso coração, elevá-lo. Concentrem-se agora no ponto entre as sobrancelhas, dentro da cabeça. É o local da sublimação do coração. Todas as nossas emoções se transformam em devoção. Por alguns instantes, concentrem-se no interior.
Respiração consciente. E agora, da devoção, nós temos que ir para a união. Concentrem-se agora no topo da sua cabeça, na moleira do bebê. Nesse ponto já não existe mais separação. Eu e meu Pai somos um. Meditem um pouco em silêncio, com a sua consciência lá em cima, no céu, na fontanela. Tente. Sem esforço. Leves. Só um pouquinho mais. Absorva um pouco mais dessa paz interior. Ela é a sua herança divina. Ninguém pode tirá-la de você, mas você precisa acessá-la. Que o caminho de São Francisco possa também ser os nossos caminhos de expansão, de transformação, de servir, de celebrar. Orando a Deus, orando aos mestres, orando a São Francisco, para que abençoe nossas vidas com mais força, com mais coragem, com mais determinação, mas também com mais humildade, com mais compaixão, com mais misericórdia, para que as nossas mãos possam servir, para que o nosso coração possa amar. E que nossas vidas se tornem um exemplo para o mundo. Não através de palavras, mas através do nosso comportamento, dos nossos pensamentos e ações. Eu agradeço a todos por esse momento especial e divino. Eu agradeço a Deus por essa oportunidade de a gente se reunir. E tentando perceber essa presença divina em vocês e em toda parte, eu me curvo a todos com alegria. Om. Amém.